as minhas redes sociais. Para quem não me conhece, sou o Glauco e hoje eu vou tratar aqui no meu canal sobre a possibilidade de redução das comissões. As comissões que integram a folha de pagamento daquele colaborador, daquele empregado. Então, assim, Glauco, a empresa pode reduzir a comissão que a empresa vem pagando ou que foi estipulada? E a resposta é depende. Depende da análise de cada caso concreto. Eu não posso simplesmente e levianamente responder sim ou responder não. Por quê? Porque existe todo vamos colocar assim, um arcabouço, toda uma estrutura por trás de cada contrato de trabalho. Existe toda uma técnica a ser analisada e aqui eu vou pincelar alguns pontos em relação a esta análise, que é justamente o tema do meu vídeo. E o primeiro aspecto, a análise do tema comissão, é justamente saber a origem da comissão, onde que ela surgiu na nossa legislação. Eu chamo a atenção à leitura, principalmente aqui, a Lei 3207 de 1957. Ela é a primeira estrutura legal normativa instituída dentro do nosso ordenamento jurídico, a qual essa leitura da referida legislação. Então, senhores, como eu fiz menção, a primeira legislação a tratar sobre o tema comissão, e aquela que adere à folha de pagamento do colaborador, é justamente a Lei 3207 de 1957. Especificamente, em seu artigo 2º vai dizer: o empregado vendedor terá direito à comissão avançada sobre as vendas que realizar. É claro que depois de uma leitura mais atenta, é importante analisar todo o aspecto legislativo. E para além do que está estatuído na Lei 3207 em referência, temos que a própria Constituição Federal, em seu artigo 7º, inciso 6º, vai prever que o salário é irredutível, salvo mudança por acordo ou convenção coletiva de trabalho. Então, já na nossa Constituição Federal, traz a proteção legislativa em relação ao salário daquele colaborador que não pode ser alterado. E também para essa leitura, a análise dessa legislação em referência. Então, como eu fiz referência aos vídeos anteriores relativos, aquilo quando eu penso na legislação trabalhista esculpida na Constituição Federal, eu vou pensar que é um direito fundamental de segunda geração. É um construto, é uma construção jurídica em relação àqueles direitos que são adedres a todo um bojo social voltado principalmente à proteção daquele empregado. E o artigo 7º não é diferente. No artigo 7º vai prever: são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. Aqui chama atenção ao inciso 6º, irredutibilidade de salário, salvo disposto em convenção ou acordo coletivo, como eu fiz menção. E trazendo a lume que o tema do vídeo é se pode ou não ter a referida redução salarial, eu faço conexão com o artigo 468 da CLT, porque lá ele vai prever, e eu já trago a grosso modo, que uma alteração ela só pode ocorrer se não for lesiva ao empregado. Na prática, senhores, o que tem que acontecer? Tem que acontecer que o contrato de trabalho ele já tem que ser formalizado com os parâmetros próprios daquilo que vai ser pago ao empregado, ao colaborador. O empregador ele não pode, no meio do caminho, num contrato de trabalho em curso, mudar unilateralmente as regras do jogo, vamos colocar assim entre aspas, em benefício próprio da sua miragem no lucro, né? Só visando o lucro. Não pode, porque isso vai trazer um prejuízo ao empregado. E esse prejuízo ele é protegido por lei para que ele justamente não ocorra. Então, assim, não devemos cair na falsa tentação de alterar o contrato de trabalho ali unilateralmente e, mais das vezes, sem prévio aviso àquele empregado, em prol única e exclusivamente do empregador, do patrão da empresa que acordou aquele pagamento das comissões e depois simplesmente quer alterar, porque acha que está pagando demais para o empregado. Então não deve haver de qualquer forma este contrassenso.
E também peço a leitura para a observação de 468 da CLT. E o que vai prever o 468 da CLT? Diz assim: nos contratos individuais de trabalho, só é lícita a alteração das respectivas condições por mútuo consentimento, e ainda assim desde que não resultem, direto ou indiretamente, prejuízos ao empregado, sob pena de nulidade da cláusula infringente desta garantia. É claro, senhores, que a lei ela traz toda uma estrutura de proteção. Quando eu digo que a análise do desconto ou não desta comissão deve se basear em cada caso concreto, é porque justamente em cada caso concreto o juiz vai dizer a lei. Justamente também porque na nossa justiça, quando eu penso em dissídios individuais, nasquelas questões em que se analisa cada caso, a cada caso terá efeito a sentença. O que isso quer dizer, Glauco? Isso quer dizer que as sentenças dentro dos processos de trabalho, salvo os dissídios coletivos, não têm efeito erga omnes. Portanto, analisaremos aqui duas decisões dos nossos tribunais superiores. Eu, como estou em São Paulo, peguei o julgado aqui de São Paulo, do nosso TRT da 2ª Região. E tem duas decisões de díspares. A primeira, que vai prever que não se pode efetuar a redução do pagamento desta comissão em nenhuma hipótese. E um outro julgado que, ao seu reverso, autoriza o desconto. O primeiro julgado, então, vai dizer o seguinte: a alteração das condições do contrato individual de trabalho determinada pelo empregador que resulte prejuízos para o empregado constitui ato nulo que não produz efeitos. Se o autor receber a comissão de 1% sobre os preços normais das vendas e 0,5% quando da realização das promoções, critério este ajustado através de contrato escrito, não pode o empregador unilateralmente alterar o pactuado quando causar prejuízo para o trabalhador, consoante inteligência do artigo 468 do diploma consolidado. Assim, senhores, como eu fiz a leitura deste primeiro julgado e que não autorize nenhuma hipótese, nem de forma mitigada, a redução no pagamento dessa comissão, lerei outro julgado na qual autoriza, também em referência de forma mitigada, referido desconto. O segundo julgado vai prever: no entanto, a simples redução do percentual das comissões não revela automática ocorrência de lesividade, transferida à autora de função de vendedora de acessórios para a vendedora de veículos novos. É evidente que a redução do percentual das comissões veio acompanhada de significativa majoração da base de cálculo, devendo então ser analisado o contexto total das alterações. Notório que essas alterações contratuais, especificamente quando eu falo de comissão, ela tem que vir acompanhada de um acordo ou previsto na convenção coletiva, como eu fiz referência. A empresa não pode, a seu bel prazer, alterar esses padrões. E principalmente nos casos práticos em que tem um boom de vendas e dentro desse boom de vendas, de um crescimento exponencial não esperado de vendas, a empresa também acha que é muito pagar as comissões ao seu colaborador. Também vai beirar a ilegalidade e abrir um precedente para que o colaborador, aí, em tese, procure os seus direitos. Infelizmente, também é muito comum percebermos que a empresa, quando percebe que o colaborador tem uma estimativa de recebimento para além daquelas comissões projetadas, simplesmente muda ele de função. Como na leitura do julgado anterior que eu fiz, no caso em comento, a empresa alocou esta vendedora para um outro setor e com isso ela reduz a comissão e majora o salário. Isso faz com que a base de cálculo salarial da referida colaboradora não tenha mudado. Isso é uma técnica que ela faz, a empresa adotou, claro, para que se evite aí a alegação de eventual prejuízo. Então, senhores, como eu fiz menção, para cada caso concreto, a análise da comissão, por óbvio que a comissão é uma das formas de pagamento do salário, por óbvio que a comissão ela pode ser a única forma com que o colaborador recebe, desde que contratado, desde o início no contrato de trabalho e desde que o pagamento dessas comissões não seja menor do que o recebimento de um salário mínimo, que
que hoje o nosso salário mínimo nacional federal está a R$ 1.320, virará o ano e virá aí um novo aumento, uma nova atualização do referido salário mínimo, é de se observar que a empresa não pode alterar esse recebível sem que isso impacte na folha de pagamento. Vai gerar, em tese, um grande descontentamento para o colaborador e, nessas situações, abrir margem precedente para que ele venha procurar seus direitos. Por óbvio que, pensando nas comissões, de forma que o contratado pactuado desde o início gera uma certa forma de prevenção para que um problema maior no futuro não ocorra. Eu agradeço quem me acompanhou até o final deste vídeo e nos veremos num próximo tema em análise, estudo e debate. Um abraço.